Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, professor Arlen Freire, dessa vez para falarmos um pouco sobre a sua atuação profissional na prática. Isso porque você, mesmo que ainda seja acadêmico, já começa a idealizar, a desenhar uma trajetória profissional na advocacia criminal. Mas também, muitos colegas de vocês que já passaram pela faculdade, já estão com a carteira da OAB nas mãos, começam a enfrentar as primeiras dificuldades para se estabilizar na vida profissional como advogado criminalista. Essa realidade é a de muitos, foi a minha realidade, e é assim com todos que estão começando. Então, em razão disso, o professor Arlen vai trazer para vocês, a partir de hoje, uma sequência de vídeos onde eu farei algumas considerações e apresentarei para vocês algumas dicas que poderão facilitar esse início da sua trajetória profissional. Vamos falar dos desafios, vamos falar dos erros mais comuns, vamos trazer para vocês alguns exemplos que nós temos acompanhado na prática e que pode servir para te ajudar a construir a sua trajetória profissional. Hoje nós escolhemos um tema muito importante e eu quero que vocês prestem muita atenção. Aconteceu comigo e possivelmente já aconteceu ou vai acontecer com você. Certa vez, um cliente no meu escritório, na iminência de fechar comigo um contrato, me fez uma pergunta que para mim, naquela época, no início de carreira, era sem dúvida a pergunta mais difícil de responder. E eu, que imaginava que no decorrer da minha vida de acadêmico, a pergunta mais difícil para responder seria uma pergunta relacionada ao direito penal e ao processo penal. Mas acreditem, provavelmente o seu cliente nunca vai fazer uma pergunta dessa para você. As perguntas que ele faz normalmente estão direcionadas à possibilidade de êxito no processo. Isso eu me refiro no primeiro contato, naquele momento em que se entabula um contrato entre você e o seu cliente. Na minha época, a pergunta que me trouxe tamanho incômodo foi quando o cliente me perguntou quantas causas criminais eu já tinha ganhado. Basicamente, ele estava condicionando a sua contratação, a minha contratação, melhor, ao número de causas que eu, enquanto advogado criminalista, já tinha ganhado. E lembrando, ganhar para o cliente naquele momento é conseguir a liberdade, é conseguir a absolvição do réu. Pois veja bem, naquele dia eu decidi que eu precisava explicar para meu cliente algo que ele não entendia. E desde então eu passei a adotar aquela técnica em todas as conversas que tenho com os meus clientes. E quero dar essa sugestão para você hoje. Eu falei para ele que quando nós analisamos a vida profissional e decidir contratar ou não um criminalista, ao analisar a trajetória profissional desse advogado, tem muitos valores que devem ser considerados. E talvez a capacidade de êxito, a possibilidade de êxito no final do processo é o menor desse valor. E por que o menor desse valor? Porque a advocacia criminal, ela não é uma advocacia de resultado, e sim uma advocacia de meio. É um contrato de meio e não de resultado. Nenhum advogado que, sendo ético, irá afirmar para o seu cliente a certeza de um resultado ao final da demanda nos moldes do que ele imagina, do que ele pleiteia. Mesmo porque isso depende muito mais do fato que foi praticado ou do fato pelo qual ele está sendo acusado do que necessariamente da atuação do advogado. Naquele dia, eu disse para o meu cliente, se eu pudesse prometer para você um resultado, certamente o valor dos meus honorários seria diferente. Porque é assim que funciona, por exemplo, com um cirurgião plástico, que faz uma cirurgia estética. Ele promete o resultado, porque o contrato dele não é de meio, é um contrato de resultado. E se ele pode prometer o resultado, ele pode cobrar o preço que custa aquele resultado, com todos os valores que estão ali embutidos. A advocacia criminal não pode ser vista dessa forma. E é sua responsabilidade avisar isso para o seu cliente. Observem um detalhe interessante. Há poucos dias atrás, nós viemos aqui, gravamos um vídeo falando do habeas corpus 126.272. Aquele, o famoso habeas corpus em que o STF passou a admitir que pudesse prender alguém para iniciar o cumprimento da pena, mesmo que não tivesse contra ele uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Pois bem, vamos usar um pouco daquele julgamento como exemplo.
Imagine você aí agora, falando para o seu cliente, quando a família daquele paciente do habeas corpus 126.292, eu disse 272 no início, é 292, 126.292, imagine a família que contratou o advogado para impetrar aquele habeas corpus. O advogado, se tiver dito para a família, eu não posso prometer resultado, porque o resultado não depende de mim, depende de quem vai julgar. Agora imagine você, e diga isso para o seu cliente. No dia do julgamento daquele habeas corpus no STF, nós tínhamos 11 ministros. Os primeiros votos, num total de 4, foram todos contrários. Até naquele momento, nós tínhamos 4 votos denegando a ordem, ou seja, na linguagem popular dos nossos clientes, ali naquele momento nós estávamos perdendo de 4-0. Depois, começaram a surgir os votos favoráveis à concessão da ordem, até que ao final a decisão ficou no patamar de 6-5. Pois bem, por 6 votos a 5, aquele paciente teve a ordem denegada. O advogado, na linguagem que o cidadão usa, perdeu a causa. Aí eu pergunto para vocês, isso denota ineficiência do advogado? Isso denota incompetência do advogado? Isso denota falta de conhecimento jurídico do advogado? É lógico e evidente que não. Mas, se esse advogado tiver que ser contratado pelo número de causas que ele ganha, esse habeas corpus não vai fazer parte do seu currículo. Muito embora esse habeas corpus seja a ação mais importante, talvez, da sua vida profissional. E por que eu quero chamar a atenção de você quanto a isso? Para que você tenha argumentos para conversar com seus clientes. Naquele primeiro momento em que você busca convencê-lo a te contratar, preste atenção neste detalhe. O julgador tem o direito de decidir de acordo às suas convicções e fundamentar a sua decisão com base no direito. Mas eu, enquanto advogado, não tenho condições de saber o que passa pela cabeça do julgador. O que significa dizer, naquele dia em que o habeas corpus foi denegado por 6-5, eu tinha ali 5 ministros que concordavam com o habeas corpus, que concordavam com a concessão da ordem. 5 ministros que concordavam com as teses construídas pelos advogados. E digo mais, desses 5, pelo menos 3 são os mais famosos ministros na história do STF. Cito aqui, por exemplo, o ministro Celso de Mello, o ministro Marco Aurélio e o ministro Ricardo Lewandowski. Pois bem, o que eu quero te dizer com isso? Se o advogado naquele momento teve a capacidade de escrever, de desenvolver teses, de desenvolver um raciocínio jurídico que conseguiu convencer 5 ministros da Suprema Corte do país, esse advogado não pode ser considerado um mau profissional. Mas, por um outro lado, existem 6 outros ministros que não se convenceram com os argumentos trazidos pelo advogado. Mas qual o raciocínio final e o que você deve falar para o seu cliente? Não é a quantidade de causas que um advogado, entre aspas, ganha que vai definir o nível do seu profissionalismo. É bom, às vezes, precisamos dizer isso para os nossos clientes. Que você consiga escolher o advogado que vai atuar na sua causa, se pautando pela ética desse advogado, pelo seu compromisso com o processo, pela sua educação na hora de te atender, pela sua prestatividade em atender as suas ligações todas as vezes que for procurado, pelo seu compromisso em desenvolver um raciocínio jurídico responsável, antenado com as decisões mais modernas do país, pelo investimento que ele fez na sua carreira, com cursos de especialização, aquisição de livros, horas e horas de estudo. Enfim, o que vai definir se você será um bom profissional ou não é o nível de ética com que você vai conduzir a ação. E acredite, nesse momento, no momento de contratar o seu cliente, talvez você conquiste muito mais pela capacidade de falar para ele a verdade, ainda que não seja o que ele queira ouvir, do que, ao invés disso, você inventar histórias
com as quais você não vai poder cumprir no futuro. Prometer resultados que não dependem de você é um erro fatal. Nesse momento do seu contrato, você pode até conseguir que o seu cliente te contrate se você promete para ele alguma coisa que brilha os olhos dele. Mas cuidado, se você não conseguir cumprir, você corre um sério risco com a sua carreira profissional no momento seguinte. Certamente, ele será um dos vários que vai denegrir a sua imagem profissional e não vai ter coragem de indicar você para nenhum dos seus conhecidos. Porque, infelizmente, você se tornou um advogado conhecido pela capacidade de prometer, mas jamais cumprir o que fala. Prefira ser conhecido por aquele que não promete nada, mas que demonstra zelo, ética e compromisso com seu serviço. Tudo bem? Um grande abraço do professor Arlen e a gente se fala em breve. Tchau!